Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Dessa forma, imediatamente ele foi curado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, apresente a sua oferta, a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Convido você a fechar os seus olhos, porque Deus quer manifestar a glória dele naquilo que você está vivendo hoje. Se você está sobrecarregado, com marcas que ninguém consegue ver, feridas na alma, dores antigas, medos, sentimento que ninguém conhece, só você sabe. Assim como aquele leproso, você tem procurado viver distante, escondido, tentando sobreviver em silêncio. Mas uma coisa você tem feito certo, que é de se aproximar de Deus, se aproximar de Jesus. Esse texto diz que esse homem se aproximou de Jesus. Esse homem não tinha argumentos para apresentar para Jesus, como talvez você não tenha argumentos. Este homem não tinha títulos para ser reconhecido entre os homens. Talvez você também não tenha títulos para ser reconhecido entre os homens. Esse homem me parece que nem tinha força. Ele só tinha fé suficiente para dizer: se o Senhor quiser, podes me purificar. Hoje o Espírito Santo de Deus está trazendo você essa palavra no seu coração. Jesus vai tocar aquilo que foi abandonado na sua vida. Jesus vai estender a mão, mesmo que as pessoas tenham se afastado de você. Jesus, ele vai purificar a sua história. Pode ser marcado pela dor, pela frustração, pelo cansaço. Aqui nesse texto, o leproso parece não ter dúvida do poder de Jesus. Ele só tinha dúvida se Jesus tinha vontade de curá-lo. E essa é a grande questão nossa. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Nós sabemos que Deus tem poder para intervir em qualquer área da nossa vida e transformar imediatamente. Mas às vezes nós duvidamos se essa é a vontade de Deus para nós. Por isso, às vezes nós nem pedimos para Deus: Deus, me ajuda nisso, Deus, faça isso por mim, porque nós sabemos que Ele tem poder, mas nós às vezes acreditamos que Ele não quer fazer, Ele não pode fazer exclusivamente para nós, porque talvez você está nessa situação há muito tempo, porque talvez a sua fé não é tão firme assim. Olha, Deus quer, e Ele vai fazer na sua vida. Jesus tocou neste homem, e Jesus vai tocar você nessa noite. Jesus vai tocar em você nessa noite, porque Jesus não está apenas interessado em resolver os seus problemas, em cuidar dos seus dilemas, mas Ele quer abraçar você, Ele quer tocar em você, e ao fazer isso, Ele quer arrancar de você a vergonha que tentou definir a sua vida. Ele quer arrancar de você a rejeição das pessoas que têm te abandonado, têm te deixado para trás. Hoje o Senhor está dizendo: eu quero cuidar da sua família, eu quero restaurar a sua família, eu quero restaurar a sua vida, eu quero tocar nas áreas da sua vida que estavam mortas e abandonadas pela tristeza. Assim como a lepra sumiu do corpo daquele homem, nessa noite as cadeias que prendem você vão ser quebradas em nome de Jesus. Seu coração vai ficar limpo, sua mente vai ficar limpa, a esperança vai voltar no seu coração, porque quando Deus toca na nossa vida, quando Jesus toca na nossa vida, o impossível perde a força e o poder dele aparece na nossa vida. O que envergonha a sua história, pode ter certeza disso, se tornará um testemunho para a glória de Deus, porque Deus sabe que você precisa estar bem, Deus sabe que você precisa estar com saúde nos próximos dias, nos próximos anos, no próximo temporada, porque as coisas que Ele tem para você viver são grandes e poderosas. Ele sabe que você precisa estar bem,
cheio de saúde, cheio de vigor, cheio de fé, com muita esperança e amor no coração, porque Ele toca em você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós chamamos o reino do Deus, do Senhor para nossas vidas, o reino que sara, que cura, o reino que liberta, porque nós sabemos, ó Deus, que sinais e maravilhas acompanhariam a vida daqueles que creem, e aqui estão aqueles que creem no Senhor, aqui estão aqueles que confiam no Senhor. Assim como aquele homem se aproximou de Jesus, nós também nos aproximamos do Senhor nessa noite, Deus, acreditando que o Senhor continua poderoso para nos purificar, para nos restaurar, para transformar a nossa vida. Senhor, estende a tua mão sobre cada pessoa que está aqui nessa noite, que o coração dela ouça, Deus, que os ouvidos dela ouçam, que a vida dela sinta o toque do Senhor, porque o Senhor é capaz de tocar onde ninguém consegue. O Senhor visita áreas da vida que ninguém consegue dar conta, Senhor. Só o Senhor conhece as dores profundas da nossa alma e do nosso coração, aquela dor que é silenciosa, Deus. Só o Senhor pode fazer isso, tocar em nós, ó Pai. Então, em nome de Jesus, toda vergonha, toda rejeição, todo sentimento de abandono, Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda palavra contrária lançada sobre a vida, sobre a família, sobre o trabalho, Senhor, caia agora diante do poder da sua palavra. Libera nessa noite cura no coração, na alma, no corpo. Libera restauração de vidas, restauração de família, Senhor. Traga um renovo, Deus, sobre aquelas pessoas que estão prestes a desistir, Pai. Que toda tristeza profunda seja removida, que toda lepra emocional, espiritual e ministerial seja purificada agora pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, dê novos começos, Senhor. Senhor, coloque diante dessas pessoas portas abertas, Senhor. Senhor, faça milagres inesperados, Senhor. Senhor, restitui aquilo que parecia perdido, Senhor. Assim como Jesus declarou para aquele homem: eu quero, seja purificado, Senhor. Nós também recebemos essa palavra nessa noite, que o Senhor quer, e nós recebemos do Senhor a força, a cura, a restauração, a esperança, Senhor. Oh Deus, transforme essa dor em um testemunho, essa lágrima em uma honra, ó Deus, essa espera em um milagre, porque nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Você concorda com essa oração? Antes de você sentar, cumprimente alguém que está perto de você. Deve ter alguém muito bonito, muito importante, sentado do seu lado. Então diga boa noite. Sejam todos bem-vindos para esse tempo de celebração ao nosso Deus. Também duas boas-vindas às pessoas que estão nos acompanhando a transmissão do nosso culto nessa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tem gente aqui da cidade, tem gente de fora do estado, nosso estado de São Paulo. Que bênção ter a sua companhia aqui nessa noite. Deus abençoe você nesse encontro, que nesse tempo de adoração, Deus toque a sua vida, você saia daqui restaurado, cheio de esperança, com uma porção dobrada da presença de Deus, do amor de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor faça essa grande obra na sua vida nessa noite. Isso não é algo que eu ou qualquer pessoa aqui pode fazer, só Deus, conhecendo o seu coração, tocando na sua vida, é capaz de fazer isso. Então, minha oração nessa noite é que o Senhor toque você e você saia daqui ainda mais transformado, em nome de Jesus. Vou ler o texto que está registrado aqui em Lucas, no capítulo 14, versículos de 1 a 4. Se você tiver uma Bíblia, você puder abrir. O subtítulo desse pequeno texto aqui na minha Bíblia diz assim: a lei acerca do leproso depois de ser curado. Lógico que nós temos talvez aqui diversas versões, mas a minha versão diz assim: a lei acerca do leproso depois de ser curado. Então, Levítico capítulo 14, o versículo 1 a 4 diz assim: disse o Senhor a Moisés: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Ele sairá fora do arraial e o examinará.
Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que estiver sido purificado 2 aves vivas e limpas, um pau de cedro e estopo carmesim e o isopo. Isso daqui é uma orientação dada por Deus. Moisés orienta o povo. A forma como uma pessoa deveria ser reintroduzida, colocada de volta no meio do acampamento dos judeus, no meio do povo judeu. Todo aquele que estava leproso, uma doença altamente contagiosa, essa pessoa era imediatamente retirada e ela ficava fora do convívio das pessoas, da sua igreja, da sua família, do seu povo, até que, se possível, fosse curado. Então, Deus traz essa orientação, dizendo, olha, se alguém de vocês forem curados, você deve fazer o seguinte, você vai apresentar seu sacerdote. Se o sacerdote entender que você está limpo, então você será trazido de volta ao convívio e você vai oferecer uma oferta. O texto que nós lemos lá de Mateus, da encontro do leproso com Jesus, Jesus faz exatamente isso que a lei de Moisés prescreve, orienta. Jesus diz para aquele homem, não quero que você conte esse milagre para ninguém. A única coisa que eu preciso que você faça é, você vai até o sacerdote, você vai mostrar o seu corpo para o sacerdote. Se o sacerdote entender que você está limpo, então você vai entregar a oferta. E a oferta será um testemunho da cura que você recebeu. É incrível isso. É profundo isso. Porque na bula aqui, isto é, na instrução de Deus, Deus não diz assim, olha, você vem aqui, entrega a sua oferta e depois você espera ser curado. Ele não diz isso. Ele diz, você é curado e se você detectar, perceber que você foi curado, então você entrega uma oferta. E isso aqui será um testemunho. Deus estabelece uma direção para toda a restauração da vida do homem. Aqui especificamente, na lepra. Deveria se apresentar ao sacerdote. Deveria levar uma oferta. Isso nos ensina um princípio poderoso. O princípio de que quem recebe o milagre, honra o Deus que realizou o milagre. Quem recebe o milagre, honra o Deus que realizou o milagre. Quando o homem que era curado, a pessoa que era curada, levava aquela oferta, todo mundo sabia que aquele homem só estava de volta ali por causa do tipo de oferta. Quer dizer, as pessoas sabiam qual era a solução que Deus havia trazido para a vida daquela pessoa a partir da oferta que ela entregava. As pessoas viam. Um levava um boi, um levava uma ovelha, um levava os pombinhos. Cada tipo de oferta significava um milagre que Deus havia, um tipo de milagre que Deus havia realizado na vida daquela pessoa. A gente não precisa falar nada, né? A nossa oferta, ela diz, sua presença aqui hoje, como essa palavra diz que é um culto racional, né? Sacrifício vivo, está dizendo para o céu alguma coisa a seu respeito. Está com dor de cabeça, está cansado, nem queria estar aqui, mas você falou, eu preciso ir, eu preciso fazer isso que é para Deus. Não é nem para mim, é para Deus. E a Bíblia fala então que a gente tem esse princípio, né? De que primeiro Deus dá o milagre, depois Ele diz, você pode ofertar agora, porque isso vai ser um testemunho daquilo que eu estou fazendo na sua vida. Às vezes, a gente nem sabe do que Deus nos livrou, né? Tem pessoas aqui que estão sendo curadas nesse momento, elas nem sabem que estão sendo curadas, só porque está na presença de Deus. Tem pessoas aqui que Deus tem sustentado a casa, você nem sabe como é que você tem conseguido vencer o mês. Você nem sabe como você tem conseguido permanecer nesse trabalho, com essa renda. É Deus que está cuidando de você. Deus trouxe livramento para pessoas que chegaram aqui, que elas nem sabem que foram libertas ou livres de algumas coisas, só porque elas decidiram estar na casa de Deus. Há pessoas aqui que sobreviveram a batalhas que humanamente, não venceriam se a mão de Deus não estivesse presente. Será que você consegue lembrar
sua vida, aí regressa, fala assim, Deus, nossa, quase morri ali, Senhor, eu achei que era o meu fim ali, e sabe, quando o homem apresentava aquela oferta, ele estava dizendo, Deus, a minha vida agora pertence ao Deus que me restaurou. Quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, irmãos, nós estamos fazendo essa declaração espiritual para o mundo. Senhor, tudo que eu tenho vem de tuas mãos. Senhor, o Senhor continua sendo a fonte da minha provisão. O Senhor, a minha confiança está na sua economia, Senhor, e não na minha. Assim, não precisava nem dizer nada. Era só o tipo de oferta que falava. Sabe, ontem eu vim para cá, estava tendo um encontro de mulheres aqui, o Belo Outlook. Obrigado, pastora Neise e toda a equipe por ter realizado esse encontro poderoso. A gente sempre prepara um banquete, meus. Eu não sei o que acontece com a cabeça da ovelha. Porque, assim, não é uma lamentação, não, mas é uma chamada de... Sim, nós não precisamos pagar ninguém, gente. Pagar 5 mil reais, 10 mil reais para trazer uma pessoa lá de longe para poder ministrar na sua vida. A pessoa que tem mais autoridade para ministrar na sua vida é aquela pessoa que convive com você todos os dias. Você conhece os defeitos dela e você sabe onde Deus está trabalhando. É muito fácil para a gente pagar 10 mil reais para vir uma pessoa aqui pregar, encher esse auditório aqui de gente. Mas essa pessoa vai embora e você não conhece a vida dela. Mas as vidas das pessoas que ministram aqui dentro, você conhece elas. Eu estava vindo para cá, e vim aqui pela... Essa rua aqui, a partir da avenida, se chama Antônio Sanches Gomes. De lá, recebe outro nome. Desde a faculdade até aqui o patinódromo, estava lotado de carro na rua. Cheio de carro. O estacionamento do patinódromo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Era um jogo de futebol. Nós somos apaixonados por futebol. Legal, isso distrai a gente. Mas você entende que há assim, esse negócio de empenho, de você dedicar a vida para coisas que de repente não, sabe, é tão pequeno, perto do que você pode oferecer para Deus. Um Deus, assim, que dá todas as coisas para você. Um Deus que fala assim, ó, eu só quero que você faça algo depois que você obtiver a vitória. Não quero que você faça isso. Porque se você faz antes, dá essa sensação de que você está comprando. Nós não compramos Deus. Deus age com misericórdia. E a gente reconhece a bondade dele. De que jeito? Entregando o nosso coração, entregando a nossa vida, entregando o nosso dízimo, entregando a nossa oferta. Assim, faça sempre um esforço muito grande para entregar a sua vida, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, sabe? Porque é uma forma de a gente testemunhar os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Tenha essa compreensão. Eu estou diante de uma igreja que é muito generosa, estou diante de uma igreja que assim, sempre pega junto e a gente vence junto, mas tem algumas pessoas que estão ficando para trás, elas estão duvidosas, elas não estão muito atentas. Cuidado com isso. Deus quer fazer muito na sua vida, Deus quer tocar a sua vida, mas você precisa reconhecer o Deus que você serve. Eu vou orar nesse momento, você terá a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta. Se você puder me acompanhar nessa oração. Se você já entregou a sua oferta, o seu dízimo, acompanhe essa oração e agradeça a Deus pela oportunidade que Ele te deu. Se você não fez isso ainda, você pode fazer hoje. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa hora nós colocamos diante de Ti a nossa oferta, o nosso dízimo. Ela está sendo apresentada com fé, com amor e com gratidão ao Senhor. Assim como aquele leproso curado apresentou-se diante do sacerdote, uma oferta de testemunho, Senhor, nós também estamos aqui reconhecendo que tudo que está nas nossas mãos vem do Senhor. Então, Pai, recebe essa entrega nessa noite como uma expressão de honra ao Senhor, de fidelidade, de adoração ao Senhor. Senhor, não é uma oferta qualquer. Os teus filhos estão dizendo aqui, nessa noite, aos céus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Assim, Deus, em nome de Jesus, que haja provisão do Senhor sobre cada lar que está aqui. Nunca falte o pão, nunca falte a força para trabalhar, nunca falte a direção, o sustento dentro dessa casa, Pai. Ó Deus, abre as portas onde parecia impossível, Deus. Deus, traga oportunidades inesperadas, ó Deus. Deus, libera o crescimento, o avanço, a estabilidade financeira, a estabilidade, ó Deus, das emoções, ó Pai. Ó Deus,
que toda trava espiritual sobre a vida financeira dessa pessoa agora, desses teus filhos e filhas, sejam quebrados, ó Deus. Toda escassez, toda dívida opressora, Senhor, toda ameaça contra a paz dessa família, caia por terra agora em nome de Jesus, e que os próximos dias e os próximos tempos, ó Pai, sejam tempos de restituição, de colheita, Senhor, de honra e de testemunho. Aquilo que estava parado, volte, Deus, a prosperar. Os negócios que estavam travados, ó Deus, destravem em nome de Jesus. Que os empregos sejam liberados, ó Pai, e que o milagre do sustento aconteça nessa casa, nessa vida, Pai. Deus, levanta testemunhos vivos neste lugar, para que todos reconheçam que um Deus fiel, poderoso, existe, e que Ele está cuidando dos seus filhos, ó Pai. Assim como o sacerdote confirmava a cura do leproso, Senhor, eu estou certo de que haverá testemunhos públicos da Tua fidelidade sobre as vidas que estão aqui nessa noite. Assim eu oro, agradecido ao Senhor por todo o empenho, por toda a dedicação que esses Teus filhos têm feito em Teu favor. Eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você puder sair do seu lugar, vem entregar o seu dízimo e também a sua oferta. Olá, esse é o Momento de Comunicações. A partir de agora você ficará por dentro de tudo o que acontece na nossa família e igreja. No próximo sábado, dia 30 de maio, a partir das 19h30, nós teremos na Juventude Pier o Worship Sound, que será um momento de adoração, de louvor, um momento onde nós estaremos declarando palavras proféticas. Será às 19h30. Eu, se fosse você, não ficaria fora dessa. Teremos um pós-pier com comunhão, cachorro quente, refrigerante e açaí. Venha participar conosco, será um momento abençoado. Estamos nos últimos dias da campanha Para uma Boa Obra, Eu Digo Sim. Você pode comprar o seu pote de sorvete para retirada nos dias 28 a 31. Essa campanha é em prol da fachada da nossa igreja. Essas são as comunicações dessa semana. Você pode ficar por dentro através das nossas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais através do YouTube. Tenha uma ótima semana e Deus te abençoe. Nós mandamos confeccionar o letreiro da igreja. O fornecedor pediu 15 dias para entregar o serviço pronto, mas acontece que só quarta-feira passada ele me mandou o layout para que eu pudesse aprovar de como ficaria. Então eu acredito que agora nessa primeira quinzena de junho já vai ser instalado o letreiro aqui, o nome da igreja. Agora eu estou com um problema muito sério. Primeiro porque eu já mandei fazer. E nós temos como alvo vender 400 potes de sorvete. Sabe quantos venderam? 100. E estou com outro problema ainda, porque eu falei para a fornecedora de sorvete, falei assim, vai ser fácil a gente vender 400. Então eu estou com estoque de 300 potes e estou com os custos do letreiro ali. Então eu peço mais uma vez sua ajuda. Como é que você pode contribuir? Sei que talvez você não goste de sorvete, você também nem pode comprar, eu compreendo isso tranquilamente. Mas você pode oferecer para alguém. Se cada um de nós aqui oferecemos um pote para uma pessoa, um amigo, um parente, fala, gente, vamos lá, compra um pote aqui, ajuda. A gente está fazendo isso aqui lá na igreja. E, geralmente as pessoas atendem bem.
Se você fizer isso, a gente vai conseguir vender rapidamente. E a gente não vai ter problema com a colocação do nome aqui. Nós começamos a fazer esse levantamento porque as pessoas já estão indo lá retirar e também porque nós precisamos fazer um acerto com a sorveteria. São R$40 o pote. Desses R$40, nós pagamos 26 para o fornecedor, para a sorveteria, e a gente fica com o restante. Então, essa semana a gente precisa fazer o pagamento e eu preciso muito que você ajude a gente a vender. Algumas pessoas pegaram uma quantidade e acabaram devolvendo, né, só compraram um. Então, volte lá no balcão de informação, vai ter alguém para te atender depois, e peça lá, fala, me dá um aqui que eu vou oferecer para vender. É muito fácil, você vai se comprometer, você vai entrar ali no grupo de WhatsApp, você vai colocar lá, ó, eu consegui vender, está aqui o comprovante, está aqui o ticket, o número é esse, o fulano, a pessoa é essa aqui, ó. E é só isso que você precisa fazer. Se você fizer isso, se esforçar de pelo menos vender um, a gente vai conseguir resolver esse problema rapidinho. Será que eu posso contar com você? Depois do culto, passa lá, pega um, pelo menos um, ajude a vender. Ah, tem outra coisa também. Ali no ticket tem 2 datas de entrega. Uma que aconteceu no final da semana passada e outra que vai estar acontecendo agora. Então, aquelas datas lá, você pode ignorar, pode tirar a qualquer momento. Inclusive, se você comprar aqui agora, você pode já sair daqui, passar lá na sorveteria e retirar, porque já foi feito, o sorvete está pronto já. É só você passar lá e pegar, tá bom? Se você pode, ajuda nisso, pelo menos vendendo um, para que a gente possa vencer esse desafio. Eu achei que seria muito fácil. Eu achei que cada um aqui ia vender pelo menos 10. Eu até falei para o fornecedor, gente, vai ser muito fácil isso aqui, porque nossa igreja é uma igreja que quando pega para fazer as coisas, a gente faz com muita força e com muita vontade. Vai ser muito fácil, mas eu acho que o frio atrapalhou a gente. Mas dá tempo ainda de você ajudar a gente nessa campanha, que vai identificar ali, colocar o nome da nossa igreja ali na fachada, tá bom? Após o culto, o Gilson vai estar esperando você lá, para você poder pegar o seu, ou então já comprar, e já passar ali na sorveteria e levar o seu sorvete para casa, tá bom? Abra sua Bíblia ali no livro de Êxodo, capítulo 19, enquanto você está abrindo. Tem uma irmã que ficou de dar um dízimo, por favor, dá um testemunho. Quer um dízimo? Faça favor. Isso, pode vir. Irmã Luzinete vai ajudar você a chegar aqui. Testemunho também é um dízimo. Falar aquilo que Deus fez, está fazendo na nossa vida. Essa família aqui vem lá de Pontal para fazer parte do nosso culto. Olha que coisa linda, né? A gente tem uma outra família que vem de Ribeirão Preto. A gente tem uma outra família que vem aqui de... Esqueci o nome da cidade. É aqui, Pradópolis. A gente tem pessoas que vêm de Dumont. A gente tem pessoas que estão aqui que vêm de Cruz das Posses. Que benção, né? Agora é com você. Olá. Pode falar perto, sim. Boa noite. Meu nome é Adriana, eu sou da cidade de Pontal. Há quase um ano eu fui batizada aqui na igreja. Glória a Deus. Estou tremendo, viu? Meu coração está batendo muito forte. Eu vim aqui para dar um testemunho que há 1 ano e 7 meses eu quase perdi a minha casa na justiça. Ela foi dada como perca, pedido pelo juiz para ser entregue a minha casa. A única casa que eu tenho, que eu consegui com muito suor, muita dificuldade, né? E eu fiquei desesperada. Chorava, dava trabalho, orava, ajoelhava, pedia para Deus. Eu ouço umas orações de um bispo que chama Bispo Bruno Leonardo, que ele falava para mim, calma que vai dar tempo e vai dar certo. E eu chorando direto, vinha aqui nos cultos e falava com o pastor, estou sofrendo, ele, você não está sozinha, você não está sozinha. Sempre me lembrando que eu não estava sozinha, né? E aí eu entrei em contato com o pastor Luiz e a esposa dele. Eu estou desesperada, eu perdi a minha casa, eu não sei o que fazer. Ele falou para mim, vamos conversar, não cabe recurso, não tem recurso de nada, eles estão mandando eu devolver a minha casa, eu não tenho para onde ir, me ajuda, em nome de Jesus, me ajuda. Ele falou para mim, eu conheço um advogado que ele chama Dr. Neto. Nosso advogado, que está aqui agora, e ele disse, vou conversar com ele para ver o que ele pode fazer para te ajudar. Esse homem é enviado por Deus, porque eu sonhei, e Deus me falando que ia enviar um advogado para me ajudar, que ele ia passar pela minha vida para me ajudar e que ia embora. Graças a Deus ele está aqui por nós, né, para servir o trabalho dele a todos nós que precisar. E com 17 dias esse homem devolveu a minha casa, glória a Deus. E a ele,
Eu quero agradecer muito, muito de coração ao Dr. Neto, ao pastor que sempre me disse, me apoiando, você não está sozinha, ao pastor Luiz, a esposa dele que me acompanhava em tudo, e que não percam a fé, não percam a esperança, que a última palavra continua sendo a de Deus. Quando todos disseram que não dava mais certo, Deus refez a minha história, devolvendo a minha casa, mais uma vez graças ao Dr. Neto também. E para mim foi um milagre, uma bênção de Deus. Obrigada por todos vocês me ouvir, o pastor me conceder esse horário para eu poder estar dando meu testemunho. E desculpa que eu estou trêmula, mas para mim foi muito importante. Obrigada a todos. Nós vamos ouvir muitos testemunhos de restituição aqui ainda, viu? Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Nós vamos ler 2 textos, depois nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Êxodo 19, versos 5 e 6. Esses 2 textos serão projetados, você pode acompanhar a leitura se desejar. Êxodo diz assim: agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Essas são as palavras que você, Moisés, dirá aos israelitas. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode orar comigo? Pai, obrigado por sua palavra, obrigado porque o Senhor abençoa a vida dessa sua filha, a casa dela. Senhor, que testemunhos como este, aqui no nosso meio, sejam cada dia mais anunciados. Ó Deus, testemunhos de restituição, aquilo que parecia impossível, e com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, o Senhor usando a nossa vida, que está sempre à disposição, mais e mais vidas sejam abençoadas. Agora, que a tua palavra nos encontre e nos transforme. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus ainda procura sacerdotes. O recebimento do sacerdote, ele pode ser encontrado dentro da família. Deus espera que você seja um sacerdote na sua família. Esse ambiente de sacerdote, Deus espera que se encontre sacerdotes de mercado. Sacerdote de mercado é você lá dentro do seu trabalho, na função que você exerce. Deus espera também encontrar sacerdotes na presença dele. Pessoas que cultuam, pessoas que colocam a sua vida diante do altar. As pessoas têm muita dificuldade de compreender sempre, buscar qual é a vontade de Deus. Parece que a vontade de Deus ela é sempre um enigma para a gente. Mas é fácil a gente perceber a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela permanece durante toda a Bíblia. Você vai de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar ela de forma muito clara, seja no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, seja no período intertestamentário, aquele período em que Deus ficou em silêncio, 400 anos, seja ali no Novo Testamento ou até nos nossos dias, na igreja hoje, como esse testemunho que a gente acabou de ver. Quando nós olhamos para essa questão do sacerdócio, a gente consegue traçar uma linha do tempo, desse desejo de Deus antigo, de ter sacerdotes no mundo, ter um reino de sacerdotes. Esse sempre foi o desejo de Deus. Por isso é muito importante a gente dar atenção nessa noite a esse tema. Deus ainda procura por sacerdotes. Como eu disse, a gente consegue criar na palavra de Deus, identificar na palavra de Deus, uma linha do tempo, Deus manifestando esse desejo de ter um reino de sacerdote. Tudo começa ali com Abraão. Abraão, Deus o chama. Deus não chama para qualquer coisa, não era somente para dar um filho.
Deus chama Abraão para que ele fosse um sinete nesse mundo. O sinete é um marcador. Deus chama Abraão para que Abraão fosse nesse mundo um padrão, para que as pessoas pudessem copiar e colar o seu comportamento. Deus chama Abraão para que ele fosse um homem sacerdotal, um homem de referência. Todos que olhassem assim e falassem como é que se comporta um homem, como é que se comporta um sacerdote, eles deveriam olhar ali para Abraão e dizer assim: eu tenho que me comportar como Abraão, eu tenho que ser assim como Abraão, porque esse daqui é um modelo de um homem sacerdotal. Deus diz para Abraão: eu farei de você. Esse farei de você é um ponto de referência. Farei de você um exemplo. Porque Deus queria alguém cuja vida pudesse ser um modelo, que as pessoas pudessem copiar. Uma vida que pudesse ser observada e uma vida que pudesse ser imitada. Então Deus chama um homem sacerdotal, para que esse homem pudesse abençoar a vida. O tempo passa e nós chegamos então no filho de Abraão, Israel, Jacó. Será que eu estou certo? Isaac. Então anda mais um pouquinho na geração aí. Chega aqui em Jacó. E Deus agora quer uma família sacerdotal. Deus muda o nome deste homem, Jacó, para Israel. Existem muitas traduções para o nome Israel. A que eu prefiro, ou que toca mais no meu coração, ou que me traz mais atenção, é uma tradução do nome Israel que eu encontrei num estudo rabínico, que diz: Israel significa aquele que abençoa o mundo em nome de Deus. Agora então, Deus, com esse desejo de criar um reino de sacerdotes, ele levanta um homem chamado Abraão. Depois ele escolhe uma família, a família de Israel, a família de Jacó. Tem que ter neste mundo alguém que pague o preço para ser uma referência para as pessoas. Todos nós sabemos disso. Porque é difícil, muitas vezes, a gente implementar essas verdades profundas que Deus revela através da sua palavra, aqui, às vezes, é tão subjetiva. Como é que a gente consegue perceber isso? A gente consegue perceber isso melhor quando a gente vê alguém se comportando, quando a gente consegue ver alguém vivendo aquilo que Deus está ensinando. Como, por exemplo, a gente vai falar sobre pureza. O que é pureza? Pureza é muito subjetivo. Pureza, às vezes, é muito longe da nossa realidade. Essa noite tive um pouco de insônia e então, na busca aí de tentar conciliar o sono, comecei a ver rede social. E acabei parando num vídeo, um pequeno vídeo de uma mulher de 30 anos de idade. Ela dizia no vídeo lá: eu sou virgem. Eu fiquei olhando para aquela expressão e falei: meu Deus, isso aqui é quase que um peixe fora do aquário, né? Com 30 anos de idade dizer que é virgem no mundo. Porque nós precisamos de uma referência do que é pureza. E quando uma pessoa vê a outra, uma pessoa pura, uma pessoa que não tem maldade, uma pessoa que tem um coração leve, a gente sabe o que é ser puro. A gente consegue reconhecer o que é pureza. Então, parece que a Escritura está encarnada naquela vida. Parece que a Escritura ela sai pelos poros. Aquela pessoa está tão mergulhada na cultura bíblica ou na experiência com Deus, nos princípios de Deus, que fica muito fácil para a gente saber, para a gente poder, um modelo para a gente poder seguir. Depois que Deus escolhe Abraão, então ele vem e busca uma família, a família de Israel. Agora Deus quer uma nação de sacerdotes. Quando a gente pensa em uma nação de sacerdotes, a gente pensa nas tribos ali de Israel, nossa cabeça vai logo ali para a tribo de Levi. E a gente acha que a tribo de Levi, ela sempre foi uma tribo escolhida para ser uma tribo de sacerdotes. Pode deixar ele tocar, não se preocupa. A casa é dele. Pode subir lá, ajuda ele. Pais, não precisam ficar envergonhados e nem assim com os seus filhos. Isso aqui é um lugar de casa. É assim mesmo. Viu? Pode ficar tranquilo. Depois do culto, traz ele aqui para ele tocar bateria. Filho é uma benção. Fica tranquila, tá bom? Fique bem. Então Deus escolhe um homem para ser uma referência de sacerdote, Deus escolhe uma família para ser uma referência sacerdotal e Deus escolhe agora uma nação.
Quando a gente olha para a nação, a gente fica pensando que sempre Levi, a tribo de Levi foi escalada para ser uma tribo sacerdotal. Mas não era isso. Deus queria uma nação sacerdotal. Acontece que quando Moisés está lá no monte recebendo os 10 mandamentos, e quando ele desce, ele encontra ali todas as pessoas ali, ele encontra ali as pessoas fazendo um bezerro de ouro e celebrando aquele bezerro de ouro como se fosse aquele bezerro de ouro que tivesse libertado o povo de Israel ali do cativeiro egípcio. E Moisés fica muito bravo, ele quebra as tábuas, ele fica revoltado, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos, e chega um momento que ele está diante da tenda dele lá, e ele levanta uma espada, e ele diz assim: quem é por Deus e quem é por mim? E a Bíblia fala que naquele dia, uma única tribo, levanta a espada, e ele diz: nós somos por Deus e nós somos por você, Moisés. Então, a Bíblia vai dizer que naquele dia morreram 3.000 homens, porque a tribo de Levi foi a única tribo que ficou ali olhando o carnaval que estava acontecendo, aquela festa injusta que estava acontecendo, aquela adoração inapropriada que estava acontecendo. Eles estavam observando, e quando Moisés diz: quem é pelo Senhor, quem é por mim, levanta sua espada. E eles fizeram aquilo. Se você olha na história aqui de Levi, Levi não era o filho preferido de Jacó. Nada disso. Aliás, Levi era um cara problemático, era um cara muito raivoso, sanguinário. Houve um problema ali na família dele, a irmã dele foi abusada sexualmente por uma tribo vizinha. E então, ele e o outro irmão dele, Simeão, queria matar a pessoa que havia abusado da irmã dele. Então, Jacó falou assim: calma, vamos resolver isso de outra forma. Nós somos um povo pequeno, nós estamos aqui no meio do deserto. Se a gente fizer alguma coisa contra esse povo, o que vai acontecer é que todo mundo vai se reunir aqui, vai vir aqui e vai matar a gente. Então, calma, eu estou cuidando disso. Mas ele, Levi e Simeão, o que eles fazem? Eles pegam, saem dali, faz um pacto, um acordo com essa tribo que havia, da pessoa que havia abusado da irmã dele, faz um pacto. Esses homens, então, eles passam por uma circuncisão, e no momento de maior debilidade dessa tribo, que era a recuperação da circuncisão, Levi e o seu irmão Simeão vão lá e matam a tribo, dizima a tribo. Então, na hora que Jacó vai morrer, não é Levi e nem Simeão que recebe as melhores bênçãos do pai. Na verdade, Jacó diz assim: você, Levi, e você, Simeão, vocês vão ter que viver sempre se defendendo. Vocês vão ter que viver pela espada. Porque é como se, não é uma maldição, mas não é uma bênção adequada. Os outros filhos receberam uma bênção adequada, mas esses caras aqui não receberam. Então, o que fica evidente aqui, que Deus queria uma nação de sacerdotes, mas chegou ao ponto de escolher uma tribo para ser sacerdotes por conta desse evento, porque essa foi a única tribo que não se juntou às demais tribos para que pudesse adorar o bezerro de ouro. E aqui então tem uma frustração muito grande do propósito que Deus tinha, de ter uma nação, de ter um reino de sacerdotes. A história avança e a gente sabe então que chega a vinda de Jesus Cristo. E Jesus, ele vem com esse propósito de restaurar, trazer de volta um reino de sacerdotes. Todos nós sabemos como foi que isso se processou, como isso aconteceu. Então o reino agora, através de Jesus, ele é restaurado. Então diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele designa a gente e fala assim: vão agora e vocês façam discípulos de todas as nações. Então aquilo que começou com um homem, para ser um homem sacerdotal, depois uma família sacerdotal, depois uma nação sacerdotal, depois vem um período de frustração de Deus, e agora vem o resgate do intento original de Deus de ter uma nação, um reino de sacerdotes, de ter uma igreja consagrada, um reino de sacerdotes, uma igreja de sacerdotes. É Jesus que restaura o sacerdócio, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote. Lá no livro de Hebreus vai falar isso mais de 12 vezes. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ele diz outro lugar: tu és sacerdote para mim, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus vem e ele restaura esse desejo de Deus de ter uma nação de sacerdote, um reino de sacerdotes. Nós vamos encontrar isso lá em Apocalipse,
no capítulo 1, nos constitui um reino de sacerdotes para servir a Deus e Pai. Depois, lá no capítulo 5 de Apocalipse, de novo, tu os constituísse um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão na terra. Lá em Apocalipse, capítulo 26, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Depois a gente vai para 1 Pedro, capítulo 2, pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Depois você vai acompanhando esse texto, até então que a gente chega em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, dizendo: vocês, porém, são geração eleita, um sacerdócio real. Cada um de nós que estamos aqui, nós somos sacerdotes de Deus. Você não está de maneira nenhuma excluído ou excluída desse ofício que Jesus restaurou na nossa vida, de sermos um sacerdote. Deus nos chamou para sermos sacerdote. Sacerdote da nossa casa, sacerdote do mercado, sacerdote do nosso trabalho, sacerdote no altar de Deus, sacerdote na casa de Deus. Então, como tudo isso é muito abstrato, a pergunta é: como ser um sacerdote nesse tempo? Como ser um sacerdote contemporâneo? Porque a gente consegue traçar essa linha do tempo, do desejo de Deus de ter um reino de sacerdote, começando lá Abraão, Jacó, Israel, Jesus e agora a igreja. Mas como a gente torna isso de forma muito prática? Como é a vida de um sacerdote nesse tempo contemporâneo? Algumas coisas muito rápido. Primeiro, a atribuição do sacerdote hoje: assume a responsabilidade por alguém diante de Deus. Muitas pessoas não querem assumir responsabilidade por ninguém, nem por sua esposa, nem por seu marido, nem por seus filhos, quanto mais pelos outros. Mas Deus espera que nós, cada um de nós, que nos designou para sermos sacerdote, Ele quer que você entenda que, ao você ser sacerdote, você passa a assumir a responsabilidade de alguém diante de Deus. Assim como os sacerdotes representavam o povo diante de Deus, Deus espera que você apresente alguém diante de Deus, represente alguém diante de Deus, porque Deus nos chamou para esse ofício, o ofício sacerdotal. A gente tem lá o texto de Efésios, capítulo 4, ele traz uma organização de como a igreja deve funcionar, e algumas pessoas acham que o ofício pastoral, o trabalho pastoral é o único ofício sacerdotal. Mas não é verdade isso. Todos nós aqui somos sacerdotes, e nós não podemos frustrar esse desejo de Deus na nossa vida. Todos nós, o pastor está aqui para preparar os santos, preparar a igreja. Para quê? Para ser os sacerdotes deste mundo, no qual já fomos preparados para a boa obra, conforme diz a palavra. Então, se você não representa alguém diante de Deus, se você não apresenta alguém diante de Deus, você está frustrando o desejo de Deus. Se você não compra a briga de alguém no mundo espiritual, se você não lutar espiritualmente por alguém. Você conhece pessoas, talvez você conheça dentro da sua casa, um marido, uma esposa, um filho, em que você precisa lutar espiritualmente por ele. Você precisa se colocar diante de Deus por ele. Aquela pessoa não tem condições, às vezes não tem nem consciência, não tem entendimento, não tem forças. Mas você vai lá e você é um sacerdote contemporâneo. Você representa, você se toma aquela pessoa como responsável por ela, e então você apresenta diante de Deus. Nós queremos influenciar as pessoas, todos nós queremos influenciar. Mas a melhor forma de nós influenciarmos as pessoas é a gente ser um sacerdote na vida dessa pessoa. Pega na mão dela, puxar. Ou então pegar os seus joelhos e abaixar. Para você pegar essa pessoa e apresentar ela a Deus. Dizer para a pessoa: eu estou orando por você. Dizer para a pessoa: vem cá, olha para a minha fé, olha para a minha luta. Veja como eu estou sofrendo, veja como eu estou lutando, veja como está difícil a minha vida, mas uma coisa eu não abro mão. Veja o meu comportamento. Imita ele. Puxa essa pessoa, ensina essa pessoa a palavra. Jejua por essa pessoa. Seja um representante, seja responsável por uma pessoa diante de Deus. Não frustre o plano de Deus. Porque em toda a Bíblia Deus está procurando sacerdote. Deus quer uma nação, um reino de sacerdote. Gente que cuide de gente, gente que pensa em gente, gente que ora por gente, gente que traga alguém para a igreja, gente que espiritualmente lute por alguém,
Por quem que você está lutando? Quem você está apresentando a Deus? Nós não precisamos ir longe, irmãos. Não precisamos ir longe. A gente briga em casa, fica bravo um com o outro, marido e mulher. Isso é uma hora excelente de você colocar sua mulher diante de Deus, seu marido diante de Deus. Está ali confuso com os filhos. Isso é um momento excelente para você ser um sacerdote de casa. Você está com uma dificuldade enorme no trabalho, está difícil lá. Uma excelente oportunidade de você ser um sacerdote do mercado. Você é um profissional liberal, excelente oportunidade de você ser um sacerdote ali. Luta pelo casamento de alguém. É tão maravilhoso quando a gente vê um casamento recuperado, ou ferramentas que se usam para recuperar um casamento. Estava ainda há pouco vendo ali uma menina, eu estou apontando para você porque você é esqueci o nome, legendário. O pessoal subiu a montanha, estava voltando, e uma mulher caiu de joelhos assim e começou a chorar. E alguém falou assim, esse aqui é o som de um casamento reconstruído. Vale a pena lutar por um casamento de alguém, apresentar essa pessoa, essa família, espiritualmente diante de alguém. Lutar por alguém que está envolvido em uma dependência, colocar essa pessoa diante de Deus, pedir para Deus, Deus ajuda essa pessoa a tirar da imoralidade, Senhor. Ó Senhor, ajuda esse homem a não trair mais essa família, a não trair mais essa esposa, Pai. É assim, é lutar por alguém. Ser um sacerdote contemporâneo é você colocar-se como responsável por alguém diante de Deus. Dizer para a pessoa, você não está sozinha. Você não está sozinho. De algum jeito as coisas vão melhorar. Isso é ser um sacerdote. Representar, colocar essa pessoa diante de Deus. Eis que você terá que sacrificar regularmente sobre o altar. Êxodo capítulo 29, versículo 38. Cada dia 2 cordeiros de um ano. Essa questão de você representar as pessoas diante de Deus, ela é constante. Ela não é de temporada, ela é de contínuo. Quem é a pessoa que a partir de hoje você vai apresentar a Deus? Quem é a pessoa que a partir de hoje você vai pegar na mão dessa pessoa e vai dizer, pode deixar comigo porque eu vou representar você diante de Deus. Eu vou ser responsável por você diante de Deus enquanto você não consegue. Quem é? Deus provavelmente vai trazer, o Espírito Santo de Deus vai trazer alguém à sua memória, dizendo assim, eu quero que você seja responsável por essa pessoa. Segundo, atribuição do sacerdote. Ser responsável por produzir o incenso. O texto aqui é comprido, mas aqui era a responsabilidade do sacerdote fazer a mistura, o incenso. Ele produzia esse incenso e depois ele colocava no incensário, e o incensário ele era apresentado ali no templo, né, diante dos sacrifícios, aquele cheiro, aquele aroma subia até os céus, e a Bíblia fala muito sobre isso. Do aroma que chegava até os céus, diante de Deus. Ser responsável pelo incenso. Algumas pessoas, o incenso na Bíblia está sempre relacionado à adoração. E algumas pessoas acham que a adoração, ela acontece quando a gente chega aqui. A adoração não acontece quando você chega aqui e tem alguém aqui ensinando, ou tocando, conduzindo você. A adoração ela começa muito antes. A adoração ela começa com a preparação do incenso. E a preparação do incenso o que é? É a mistura dessas preciosidades que Deus estabeleceu. É muito particular. Deus até diz, eu não quero que você faça um perfume como esse, eu não quero que você faça um incenso como esse, para você usar para qualquer coisa. É só para dentro do templo, é só para a adoração. E você começa a sua adoração muito antes de você chegar aqui. Como? Misturando o incenso, as ervas. O que são as ervas? O que são esses incensos? É a vida que você vai lutando, as dificuldades que você vai vencendo. É como se você pegasse essas especiarias e você fosse ali macerando, amassando. Então você passou uma semana difícil e você vai trabalhando aquilo dentro do seu coração, mas você não deixa de agradecer a Deus. Você está passando por um período de sufoco, mas você está ali, Senhor, eu espero, eu confio. Você vai pegando esses incensos, você vai pegando essas coisas, você vai macerando, você vai macetando. E depois, na hora que você estiver aqui, quando você abrir a sua boca para Deus, dizendo, Deus, Tu és grande. Você vai dizer isso porque você já veio produzindo a sua adoração enquanto você estava produzindo o seu incenso lá durante a semana.
A adoração não acontece aqui agora. Ela acontece justamente nesse campo de batalha, que a gente vai entrar nele daqui a pouco, na segunda-feira. Estava ali no escritório, dizendo, o nosso grupo ali, antes de subir aqui, falou assim, olha, a gente tem que encontrar esse lugar, que a hora que chega aqui, a gente deixa os problemas ali na porta, e fala assim, Deus, esse momento aqui é só seu. Eu não vou dividir ele com as lutas que eu tenho, é só do Senhor. Quando eu sair, eu pego eles. Eu acredito que até Deus já vai trazer algumas soluções ali. Mas esse momento tem que ser esse momento aqui. Esse momento de adoração, ele é esse. Que a gente começa o preparo durante a semana, preparando o nosso próprio incenso. E tem uma outra coisa muito interessante, não dá tempo aqui de aprofundar nisso, que o texto deixa bem claro que esse incenso, essa mistura, ele era exclusivo para dentro do templo. Ele era exclusivo para as coisas de Deus. O que significa dizer que aquilo que a nossa vida produz de cheiro, de incenso, nós não podemos permitir que a pessoa que está do nosso lado fale assim, nossa, como o cheiro das tuas boas obras é bom demais. Esse reconhecimento tem que ser para Deus. Você não pode cheirar aquilo que é o cheiro de Deus. Aquele cheiro que é produzido para Deus cheirar. Não sei se estou conseguindo fazer entender, que é complicado esse negócio de cheiro, mas assim, você produziu um negócio bom ali, passou a semana, Senhor, chegou aqui, entregou, e as pessoas vê você vivendo a vida. Como eu disse ainda há pouco aqui, você traz uma pessoa de fora, prega aqui, vai embora, você não conhece a pessoa, mas a pessoa que está aqui vem trazer uma ministração para você, você sabe que aquelas palavras que estão saindo daquela boca é inspiração de Deus, mas ela também é fruto de uma vida que foi macerada. E que aquele cheiro, que aquele aroma que está sendo produzido ali, eu não posso chegar lá para ele e falar assim, isso aqui é obra da minha mão. Assim, não, isso aqui Deus produziu. Cheiro que é para Deus cheirar, é para Deus cheirar, não é para você cheirar. Aroma, melhor essa ideia, aroma que é para Deus cheirar, é o aroma de Deus cheirar, não é o aroma para você. Não faça isso. Pegue o aroma que é para Deus e diz assim, nossa, como eu sou bom nisso. Você vai ter problema. Problema muito sério. Vou lá para o final. Terceiro, ser sacerdote contemporâneo. Carregar o nome de alguém dentro do coração. Toda vez que Arão entrar no santo lugar, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões. Meu Deus, como é profundo isso. Toda vez que você estiver diante de Deus, Arão, sacerdote, você tem que levar alguém dentro do seu coração. Leva alguém dentro do seu coração. Esse ambiente do peitoral das decisões, um quadrado que tinha várias pedras ali, cada uma delas tem um significado. Sim. Leva alguém dentro do coração quando você estiver indo diante da presença de Deus. Vai orar? Como é que você ora com a pessoa dentro do coração? Você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim, Deus, olha, abençoa essa pessoa. Abençoa ela, Senhor. Assim, tenha misericórdia. Cura, se o Senhor quiser. Isso aqui é uma forma de orar. Como é que você ora com alguém no coração? Você tem que ter empatia pelo que a pessoa está passando. Senhor, eu oro por esse marido. Ele teve que sair do seu trabalho. Ele está em casa cuidando da sua esposa que está doente. As contas dele estão tudo atrasado. Senhor, o homem tem esse desejo de ser o supridor dentro de casa, mas olha a condição dele, Senhor. Olha, Senhor, eu estou diante do Senhor, assim, intercedendo por esse homem por causa dessa causa aqui. Olha como ele está. Você não está aqui falando para Deus, se o Senhor quiser, abençoa, se o Senhor quiser, cura. Você está para assim, Deus, olha o sofrimento. Leve alguém dentro do seu coração. Vai fazer uma oração, não faça uma oração assim, dessa forma, sabe, tão... Leva a pessoa dentro do coração, na presença de Deus. Um pouquinho mais para frente aqui, o quarto ponto, além de você levar no coração,
Coloque a mente em ação à procura de uma solução. Isso é ser um sacerdote contemporâneo. O que é colocar uma solução? O que é colocar a mente numa solução? A Bíblia diz aqui, ele estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Então, não é apenas orar para a pessoa, oh, Senhor Deus, mas é fazer alguma coisa por ela. Vamos fazer um pix para ajudar essa pessoa? Vamos estar com a esposa na cama? Vamos procurar uma cama hospitalar para cuidar dela? Vamos comprar um remédio para essa pessoa? Não é só o coração. É encontrar uma solução. Isso também é ser sacerdote contemporâneo. Isso é ser sacerdote nos nossos dias, hoje. Ensinar através da santidade é outra atribuição do sacerdote de hoje. Nem tenho tempo para falar sobre isso. Outra atribuição do sacerdote atual é ser um representante da restauração. Ao 7º dia, o sacerdote examinará-o de novo. E se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então, ele lavará as suas roupas e estará puro. Qual era a atribuição do sacerdote? Ele avaliava a doença. Ele diagnosticava. Não, isso aqui não é lepra. Não, isso aqui... Ele olhava o mofo da roupa. Não, essa roupa aqui, ó, ela está inadequada. Ela vai te trazer problema. O sacerdote, ele prescrevia isolamento. Ó, você vai ter que se afastar da comunidade. O sacerdote, ele prescrevia o ritual de purificação. Como é que você volta ao relacionamento com a comunidade? Você tem que fazer isso, tem que fazer assim. Era ele que declarava a restauração da pele. Era ele que trazia a pessoa de volta, retornava a pessoa no meio do arraial. Era ele que declarava, você está curado. Como sacerdote contemporâneo, isso aqui é nosso objetivo. Declarar que se as pessoas estão curadas ou não. E se não tiver, irmãos, você pode dizer para ela assim, ó, fique em quarentena um pouquinho. Que Deus faça assim, faça assado. Essa cultura em Israel ela era muito importante por causa da lepra. Doença altamente contagiosa. Tinha que haver a exclusão social, o afastamento religioso, a separação da comunidade. Mas era o sacerdote que declarava a pureza na vida daquele que havia sido curado. Eu e você, nós somos sacerdotes. Fique em pé, por favor, eu quero orar com você. Olha, existe um perigo muito grande, a gente perdeu o sacerdócio. E tem muita gente aqui que perdeu o seu sacerdócio há muito tempo. E quando a gente perde o sacerdócio, algo assim, muito terrível acontece na nossa vida. Está descrito lá em Oséias, capítulo 4, verso 6. Diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A gente sempre usa esse texto. Não conhece a palavra, mas qual é o conhecimento aqui? O conhecimento aqui é que Deus está buscando um reino de sacerdotes. Esse é o conhecimento. E o que acontece quando a gente ignora esse conhecimento? O texto diz, uma vez que você rejeitar o conhecimento, qual o conhecimento? De você ser um sacerdote contemporâneo. Deus está dizendo, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Quando a gente entende quando a gente rejeita esse chamado de ser um sacerdote, a gente tem que tomar muito cuidado nas consequências de rejeitar de ser um sacerdote. As consequências para o nosso próprio vida, mas também as consequências para as pessoas que estão perto de nós. Igreja, Deus está buscando sacerdotes. Deus está buscando sacerdotes. Deus espera que você assuma esse lugar. Ele separou você para isso.
Ele designou você para esse tempo, para isso. Se a gente não entender que nós somos sacerdotes, Deus vai rejeitar a nossa vida. Deus vai rejeitar a nossa adoração. Ele diz, e eu também vou rejeitar os seus filhos. Ele diz, trocar uma glória de Deus por algo vergonhoso. Quando a gente não entende que nós somos sacerdotes, a gente troca a glória de Deus por algo vergonhoso. E as consequências disso são terríveis para a nossa vida. O mundo está precisando olhar para você, como sacerdote, como sacerdotisa. Definitivamente nessa noite, vamos abraçar o sacerdócio que Deus tem preparou para a minha vida e para a sua vida. Vamos entrar nesse lugar que nós já fomos designados e alcançados por Deus. Você pode fechar os seus olhos? Deus, Ele quer reconsagrar sacerdotes aqui nessa noite. Como é que eu sei disso? Como é que nós podemos saber disso? É porque Ele está buscando ainda sacerdotes. Ele quer um reino de sacerdotes. Às vezes a nossa vida é contaminada pelo pecado, há o afastamento, a impureza vem, e o sacerdote precisava de novo ser purificado. Ele passava por um processo de purificação. Ele precisava ser lavado com água. A Bíblia diz que a água é a palavra de Deus. Nós estamos sendo lavados aqui nessa noite pela água. Nossa vida está sendo purificada. A Bíblia fala que havia a troca das vestes sacerdotais. Era uma túnica nova, era um manto novo, um turbante novo. Isso dava para a pessoa a identidade, a autoridade, o desígnio espiritual que aquela pessoa tinha como sacerdote. A Bíblia fala que havia o derramamento do azeite sobre a pessoa. O azeite representa o Espírito Santo de Deus, é a capacitação espiritual, é a autoridade espiritual, a autoridade que vem de Deus, a autoridade que vem do céu. O sacerdote não podia ministrar sem antes passar por essa unção. Havia o ritual do sacrifício pelo pecado. O sacrifício era reconhecer as limitações, era oferecer a vida como sacrifício, era voltar ao altar. Deus está convidando você para você voltar ao altar, restituir o seu lugar de sacerdotes, porque Deus ainda busca por sacerdotes. Senhor, Deus poderoso, hoje o Senhor está nos chamando para ocupar esse lugar de sacerdotes, voltar, Senhor, porque talvez a gente está com a nossa veste manchada, o nosso incenso diminuiu, nossa sede por Senhor, o fogo no altar diminuiu, o cansaço chegou, bateu na nossa vida, as lutas estão nos desgastando, Senhor, mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que o Senhor está procurando sacerdotes. Senhor, restaura nessa noite a paixão pela Tua presença, o amor pela oração, o prazer pela santidade, Senhor. Senhor, nós não queremos viver longe do altar, nós não queremos perder a Tua presença na nossa vida, nós queremos carregar as pessoas do nosso coração, nós queremos levar alguém diante do Senhor, representar alguém, Senhor. Por isso que nessa noite, Senhor, eu declaro vestes novas sobre os Teus filhos, uma mente renovada, Senhor, o altar restaurado, Senhor, sacerdotes sendo levantados nesse lugar, Senhor. Aquele que estava cansado, receba refrigério, Senhor. Aquele que estava frio, o coração seja aquecido com a Tua presença. Aquele que estava distante, Senhor, seja trazido para perto, Senhor. Ó Deus, recebe novamente essa pessoa na Tua presença como um sacerdote, como uma sacerdotisa, Senhor. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por não desistir da Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda chama homens e mulheres para serem sacerdotes diante do Teu altar, Senhor. Lava-nos sempre com a Tua palavra, Senhor. Purifica os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas motivações, ó Deus. Retira tudo aquilo que nos contaminou, aquilo que nos afastou do Senhor, ó Deus. Coloca vestes novas sobre nós, ó Deus. Renova a santidade, a paixão pela presença, o amor pela oração, o prazer pela adoração, Senhor. Senhor, faz de nós
sacerdotes verdadeiros, homens e mulheres que carregam vidas no coração, que intercedem, que cuidem, que restaurem, que sejam referência para essa geração, Senhor. O nosso incenso nunca pare de subir, ó Deus, mesmo nos dias difíceis, nas lutas, nos tempos de lágrima, ó Deus. Levanta, Deus, nessa noite uma igreja sacerdotal. Levanta nesse tempo, Senhor, uma igreja sacerdotal, apaixonada pela sua presença, comprometido com a santidade, Senhor, cheio de compaixão, cheia de verdade, cheia do teu Santo Espírito, ó Deus. Consagra, Deus, os ouvidos para ouvir a sua voz, as mãos para te servir, os pés para andar corretamente diante do Senhor, Pai. Nós não queremos frustrar os teus planos, nós queremos viver o chamado sacerdotal que o Senhor sonhou desde o princípio, Senhor. Usa a nossa vida na nossa casa, nas famílias, no trabalho, Senhor, nas ruas, na cidade, nessa geração, Senhor. Nós entregamos tudo que somos ao Senhor Jesus, e é em nome dele que nós fazemos essa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua casa, a sua semana. Certamente você terá ótimas oportunidades para você ser um sacerdote nessa semana. Deus abençoe a sua vida.